Muita gente já perguntou e muita gente continua perguntando: por que Deus não responde certas orações? Por que algumas orações Deus não responde? Você já fez essa pergunta, sim ou não? Bom, esse é um questionamento que remonta desde que o pecado entrou no mundo. O homem comunicava face a face com Deus, mas quando o pecado de Adão e Eva entrou nesse mundo, eles perderam a possibilidade de falar pessoalmente com Deus. E a partir daí começam os questionamentos. Por que falamos e Deus não nos responde? Queridos, nós respondemos esta pergunta com uma outra pergunta. Quem disse que Deus não responde os seus filhos? É bíblico? Bom, exemplos bíblicos de que Deus não respondeu ou não responde é raríssimo. São muito poucos exemplos que Deus não respondeu. Agora, exemplos que Deus respondeu diferente daquilo que o homem esperava ouvir, nós temos muitos. O que precisamos entender é por que Deus não revela certas coisas que nós sonhamos conhecer antecipadamente. Por quê? Abraão foi convidado para ir para uma outra terra e uma das primeiras coisas que ele faz é uma pergunta: para onde eu estou indo? Me fala, Senhor, qual o nome da cidade? Deus não lhe fez saber o que ele queria. Deus não pronunciou palavras bonitas que vinham de encontro ao que o ouvido de Abraão queria ouvir, mas Deus respondeu. Deus não deixou ele sem resposta. Ele disse: vá para um lugar que eu te mostrarei, mas eu não vou te falar nada agora. Outras vezes, queridos, nós oramos com todo o fervor do nosso coração, certos da bênção, mas Deus diz: não. Não. Ele responde não e pronto. O não de Deus, ele não vem para nos deixar feliz ou triste, é porque tem que ser não. Deus responde não aquilo que acaricia o meu egoísmo, mas o que ele acha que tem que ser, porque Deus é justo. Jesus Cristo estava sendo crucificado e a um certo ponto ele clama ao Pai: afasta de mim esse cálice, se possível. E Deus diz não. E se Deus tivesse dito sim, hoje nós estaríamos perdidos. Deus é sábio para errar. O não de Deus para você é a melhor opção. E isso tem que ser entendido. Se não no ato da resposta de Deus, mas mais tarde nós saberemos, porque nada ficará encoberto debaixo desse céu. Um dia Deus vai te fazer saber porque Ele disse não. Porque Ele disse sim ou porque Ele disse espere um pouco. Nós, queridos, quando dizemos não a alguém que nos pede um favor, normalmente é porque não amamos. Com Deus é diferente. Quando Ele diz não, não é porque Ele está furioso comigo, não é porque Ele está aborrecido, decepcionado com você, mas é porque tudo será para o seu benefício. O mais importante é que na maioria das vezes, repito, o mais importante é que na maioria das vezes Deus diz sempre sim. E se nós formos analisar uma coisa, o sim de Deus para mim não me aproxima tanto quanto o não me distancia de Deus quando Ele fala não. O não me leva para longe, porque eu não consigo entender. Eu gosto do sim de Deus. Portanto, queridos, ficar querendo saber por que Deus não responde, por que Ele demora, é uma forma de não querer assumir que Deus respondeu dizendo não. Às vezes Deus já disse não e nós fazemos de surdo. Não entendemos, não ouvimos, estou aguardando uma resposta. E é uma forma de não assumir que Deus disse não e pronto, acabou. Partamos para outra. Portanto, queridos, decida crer que Deus sempre responde. Deus sempre responde. Que por mais que a resposta seja incompreensível, Ele respondeu. Não tem como Deus amar o ser humano e trabalhar contra ele. Virar as costas para os seus filhos. É preciso entender isso. E quando entendemos, quando sabemos que somos amados,
Até o silêncio de Deus será interpretado como resposta. Se eu perguntei a Deus, se eu pedi algo, se eu precisei de um conselho e ainda não tive respostas, isso não quer dizer que Deus não me responde. Mas pode ser traduzido como: espera um pouco. Você ainda não está preparado para tal. O tempo de Deus não é o tempo do homem. Ou, já respondi. E você está tão cego espiritualmente, tão surdo, que você não viu e nem ouviu. Já há muito tempo que eu te respondi. Queridos, pratique o exercício de confiar, que Deus responde. Quando confiamos, não duvidamos. Acredite que Deus não tem prazer em ver os seus filhos aflitos, aguardando respostas por toda uma vida. Talvez você tenha orado e Deus ainda não te deu a resposta que você gostaria. Isso não quer dizer que Ele não te respondeu. Peça ao Senhor que abra os olhos do seu coração, que te dê discernimento para ouvir a sua voz, a voz doce e gentil do Mestre. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.